Boa noite, gente. Aqui é o professor Taylor. Vamos começar hoje um novo assunto dentro da nossa disciplina que diz respeito ao capítulo 3 do e-book e fala sobre armazenamento de materiais. Vamos em frente? Para a gente começar, vamos falar inicialmente sobre alguns conceitos importantes quanto a esse assunto. Primeiro, o que é armazenagem? A armazenagem pode ser vista como a guarda temporária de produtos estocados para posterior distribuição. Esses pontos são importantes, ou seja, o que isso aqui quer dizer de certa forma? Quer dizer que toda armazenagem, toda estocagem, toda vez que nós paramos um produto em algum lugar, armazenamos esse produto, isso nunca é permanente. Esse nunca é no consumidor final ou é o ponto final daquele produto. Essa armazenagem é temporária. E de forma geral, ela ocorre para que posteriormente esse produto seja entregue a alguém, seja dentro da cadeia, ou seja, como no meio da cadeia produtiva ou em outra etapa qualquer. Vamos à frente? O que são armazéns? Segundo Balu, são elementos que unem produção ao consumidor e que também unem o fornecedor ao consumidor. Aqui um ponto importante, como eu estava falando da cadeia produtiva. A armazenagem acontece, de forma geral, em armazéns. Existem outros nomes para isso também. Um mais comum é depósito, e um outro um pouco menos comum, mas também tem a mesma função, são os centros de distribuição. Esses elementos, eles servem para quê? Dentro da cadeia produtiva, eles servem para unir quem produz a quem consome, ou, dependendo do tipo de cadeia, o fornecedor ao consumidor. Ok? Então, essa é a ideia quanto à questão de armazém. Vamos à frente? Tipos de armazém. Que tipos de armazém que a gente pode identificar dentro das várias possibilidades? Bom, segundo o Balu, nós temos alguns tipos. Que tipos? Um armazém primário, ou seja, um almoxarifado de matéria-prima ou embalagens. Um armazém intermediário, aí a gente está falando de produtos semi-acabados, ou seja, produtos quase prontos para serem comercializados. E um armazém ou um depósito de produtos acabados. Nesse caso, são produtos que estão prontos para atender a demanda, ou seja, prontos para o consumo. Aqui a gente está falando então daqueles três tipos de estoque que nós vimos lá no capítulo anterior, ou seja, estoques de matérias-primas, estoques de produtos semi-acabados e estoques de produtos acabados. Então, cada tipo de armazém, nós podemos ter um armazém que só trabalha com produtos primários, outro que só trabalha com produtos intermediários, ou seja, produtos semi-acabados, ou somente com produtos acabados. E nós podemos ter dentro da mesma cadeia os três, dependendo do ponto da cadeia de produção em que esse armazém se encontra. Vamos à frente? Qual a importância de armazéns? Bem, primeiro deles, vamos ver o seguinte, algumas características disso. Bom, esse autor, Moura, ele descreve 4 fatores que indicam que nós precisamos de armazéns e por que eles são importantes. Primeiro deles, como nós falamos no item de fundamentos de estoque, o armazém ele vai servir para compensar as diferenças de capacidade das fases de produção. Ou seja, quando falta estoque em algum lugar, quando falta produto em algum lugar, eu tenho esse produto estocado para que ele possa atender às flutuações de demanda ou flutuações de oferta. E onde esse produto fica? Ele fica no armazém. Para equilibrar sazonalmente alguma demanda, vamos supor, agora aqui em Brasília está começando o período de chuva, então sazonalmente o que nós teremos como aumento de consumo? Nós teremos um aumento de consumo por produtos como guarda-chuva. Isso aconteceu agora há pouco também com a questão do calor intenso, quanto a ventiladores, ar-condicionados, equipamentos de resfriamento.
e aí por diante. Um outro fator, garantir a continuidade da produção. Como assim? Não é porque eu tenho falta de estoque em algum ponto da cadeia, não é porque eu não tenho produto que eu devo parar a produção. Então, como que a gente faz isso? Por meio de estoques. E esses estoques, eles existem dentro de quem? Dos armazéns ou dos depósitos. E por fim, mas não menos importante, fugir da questão de especulação e garantir o menor custo possível. Como assim? O que armazém tem a ver com custo de produto? Sim. Como a gente viu em fundamentos de estoque, desculpa, em fundamentos de estoque, nós podemos estocar um produto quando esse produto está com um preço acessível, mais acessível, para poder utilizá-lo em um outro momento. E aí o custo final do produto vai ser afetado por essa redução de custo que nós tivemos com o produto estocado. E esse estoque acontece aonde, gente? No armazém. A ligação entre os dois pontos é basicamente a seguinte. Nós temos os estoques, que têm as suas funções, e nós temos os armazéns ou depósitos, que servem para dar suporte à existência e à manutenção desses estoques. Essa é a ligação que sempre a gente vai ter entre esses dois pontos, ok? Vamos à frente. Bem, como nem tudo são flores, o que é que nós temos de negativo nessa questão de armazéns? Vamos ver alguns fatores sobre isso. Bom, nós podemos ter alto custo de materiais armazenados, nós podemos ter alto custo de capital imobilizado. Como assim capital imobilizado? Um armazém é, antes de tudo, uma instalação física. E uma instalação física, ela custa dinheiro. Enquanto os produtos estão estocados, só para a gente remeter ao capítulo anterior, para vocês lembrarem, o custo de manter aquele estoque acaba sendo maior. Então, quanto mais tempo o produto fica estocado, maior o custo de estoque desse produto. E o custo de estoque é afetado também pelos armazéns, porque o armazém é uma instalação física, é alguma coisa que eu preciso ter, seja próprio ou seja alugado, para manter fisicamente aquele estoque. Como eu falei antes, o custo de armazenagem, gerir as instalações, a mão de obra necessária, os equipamentos necessários para manter armazenado os produtos armazenados. Também uma grande área necessária para armazenamento. Esse aqui é meio controverso porque depende muito da forma como a produção daquele produto está organizada, mas dependendo disso é muito comum. E você não precisa nem ir muito longe para ver um exemplo fácil disso. Toda vez que vocês forem a um atacarejo, ou seja, um atacado que também vende no varejo, aqui em Brasília tem muitos, o Dia a Dia é assim, o Atacadão é assim, e vários outros desse jeito. Quando vocês estiverem visitando alguma das prateleiras desses mercados, desses supermercados, hipermercados, olhem para cima e que vocês verão que é muito comum que as prateleiras sejam altíssimas e que lá na parte de cima sejam armazenados principalmente pallets. E aí vocês vão ver o tamanho o tamanho do estoque que existe nesses supermercados. Alto custo de movimentação é um outro problema também. De forma geral, por mais que a gente tente organizar um armazém da melhor forma, ainda nós teremos que movimentar coisas de um lugar para outro dentro do armazém. Quando um pedido é feito, nós temos que ir até as prateleiras, ou seja lá onde for que esse produto estiver, para fazer o picking desse produto, ou seja, pegar esse produto na prateleira, agrupá-lo, montar um pacote, que é o que a gente chama de packing, para montar o pedido. Isso é muito fácil de ver na prática quando vocês vão ao supermercado. Quando você chega no supermercado, vocês têm a sua lista. A sua lista, imagina o seu produto final, ou seja, o seu pacote final. O pedido que você chegou que você tem para ser atendido com os itens que estão dentro do supermercado. Você pega a sua lista e começa a andar entre os corredores
e acessando as prateleiras do supermercado. Um armazém é a mesma coisa que um supermercado, de forma conceitual é a mesma coisa. E quando vocês estão indo a cada prateleira, vocês estão executando o que a gente chama de movimentação dentro de um armazém. Quando vocês chegam na prateleira, vocês foram até uma determinada prateleira, viram na lista de vocês, tem aqui nessa prateleira o item que eu desejo, para preencher minha lista, você pega e coloca no seu carrinho, correto? O que você fez de ler a lista, identificar o local, pegar o produto e colocar no carrinho, é o que a gente chama de picking, ou seja, pegar item a item dentro do armazém. E isso demanda muita movimentação. Não seria melhor se todos os itens que vocês desejam dentro da lista que vocês estão comprando no mercado estivessem todos bem no começo, na entrada do supermercado? Seria um mundo ideal. Mas isso não é possível. Porque a sua lista tem itens que a lista de um outro cliente não necessariamente tem. Então, eles se organizam de uma forma em que você tem uma lógica entre os corredores, quanto a grupos de itens, tipos de itens, características comuns de itens, que leva a você organizar o supermercado. A mesma coisa acontece dentro de um armazém. Deu para entender a ideia? E por fim, a possibilidade de deterioração do produto devido à perecibilidade dos materiais. Aqui a gente está falando de produtos que perdem a validade, produtos que se deterioram de verdade mesmo, produtos que são perecíveis, como congelados, frios e coisas dessa forma, ok? Então esses itens são os que pesam contra o uso de armazéns. Vamos em frente? Quais serviços a armazenagem oferece? Então vamos lá. Segundo o Baloo, nós temos 4 classes de serviços ao usuário final que uma armazenagem presta. Primeiro é o abrigo dos produtos. Estar em um centro de distribuição, estar em um depósito, estar em um armazém, de forma geral, como serviço primário, ele oferece a possibilidade de que os produtos não estejam sujeitos às intempéries, a um lugar aberto, em qualquer lugar, e eles estão, de certa forma, agrupados e protegidos da influência dos fatores ambientais. É isso que ele quer dizer com abrigo. Um outro serviço é a consolidação. Aqui é uma parte interessante. Os supermercados, os varejos e também os armazéns de forma geral, o que eles oferecem é a possibilidade de fazer com que vários itens estejam no mesmo lugar. Ah, ok, mas eu tenho que andar dentro do supermercado para achar aquele item. Sim, mas se você não tivesse o supermercado, o armazém ou o depósito, o que aconteceria? Você teria que buscar aqueles itens em vários outros locais da cidade para poder montar o seu pedido. E o armazém, ele oferece esse tipo de serviço. O que ele faz? Ele pega e junta vários itens diferentes no mesmo lugar. Transferência e transbordo. O que é isso? Na verdade, é a possibilidade de dizer assim, olha, eu agrupo itens em um determinado lugar, certo? E uma vez que eles estão agrupados, eu posso fazer com que eu traga esses itens de vários lugares, pare em um armazém, para que esse item, outro veículo venha, outro transporte venha, pegue esse produto que eu deixei nesse armazém e leve para outro armazém. Isso chama transbordo. E transferência é quando eu trago de algum lugar, deixo no armazém para ele ser no armazém consumido por algum cliente final ou alguma coisa dessa forma. Ok? E por fim, o agrupamento. Aqui tem a ver com o que a gente chama de packing. O que é packing? É o carrinho de compras de vocês, depois que vocês montaram o carrinho, tudo que tem dentro deles, lá quando você for ao supermercado, você vai colocar isso, vai embalar isso em algum lugar, certo? Então o processo de packing é, depois de você selecionar o produto, certo? Você jogar dentro do seu carrinho. Então você já está fazendo um pacote de todos os itens do seu pedido. Depois você vai pegar esse carrinho, vai levar ao guichê, ao caixa,
e você vai, depois de passar no caixa, vai agrupá-lo, certo? Você vai fazer um packing. Então, esse é um dos pontos importantes de um serviço de armazém. Vamos à frente, então? Funções da armazenagem. Funções são diferentes de serviço. Serviço é que eu estou oferecendo ao cliente. As funções é as atribuições internas, como a gente organiza a armazenagem. Então vamos lá, as funções tradicionais da armazenagem são recebimento ou descarga. Quando chega lá no terminal de carga do armazém, eu tenho que receber essa carga e descarregá-la. Depois eu tenho que identificar e classificar essa carga. Eu tenho que conferir ou realizar a inspeção, seja qualitativa ou seja quantitativa. De forma geral, a quantitativa sempre acontece, ou seja, chega no armazém, chegou uma determinada carga, você vai inspecionar ou conferir para ver se a quantidade que está descrito lá no manifesto ou na nota de despacho ou algum documento qualquer que relaciona que itens e quantos desses itens deveriam ter chegado, é que vai te dizer se o que está na prática, é que vai servir como base para você checar se o que efetivamente foi recebido, descarregado, efetivamente é o que deveria ser. E a conferência qualitativa diz respeito a você verificar se o item está danificado, se está com prazo vencido, se existe algum dano no item que foi descarregado. Ou carregado, também serve para a mesma coisa. Endereçamento para o estoque. Essa é uma parte importante. Assim como dentro de um supermercado você tem corredores que têm tipos de itens específicos, vamos supor, iogurte, margarina, manteiga, que são frios, e outros que têm materiais de limpeza e por diante, para que você saiba, que seja possível identificar o item que foi recebido, descarregado no armazém, para onde ele deve ser direcionado para ser armazenado, ele precisa de um endereçamento. Mais à frente a gente vai detalhar melhor como é que funciona esse endereçamento. Mas é basicamente dizer, naquele momento, que esse item tem que estar naquele corredor, naquela prateleira, naquele tipo de container, ou contenedor. Estocagem. Estocagem é efetivamente o processo de manter o item estocado dentro do armazém. Essa é a parte mais simples. Separação de pedidos ou remoção de estoque. Separação de pedidos chegou alguns itens, eu tenho que montar o pedido com aqueles itens que foram relacionados. É o que você faz quando você chega dentro do supermercado, com a sua lista de compras. Acumulação de itens. Então, aqui nesse caso, separei o pedido, eu tenho que agrupá-lo de alguma forma. É o que a gente faz quando coloca dentro do carrinho. Embalar. Aqui eu estou montando, eu estou empacotando os itens de um pedido ou de alguns pedidos. Expedir. Expedir é efetivamente endereçar para onde esse pedido vai. Para onde que essa embalagem ou essas embalagens desse pedido serão direcionadas, serão entregues. E por fim, mas não menos importante, registrar todas essas operações de recebimento, de conferência, de endereçamento e aí por diante. Vamos em frente? Essa é uma figura bastante interessante em que ela mostra as mesmas funções, só que de forma hierarquizada, com um fluxo. Então, dá para a gente ver aqui a parte de fluxo de materiais. Então, aqui, com esse tipo de seta, eu estou mostrando fluxo de material, certo? Então, o material se movendo, foi recebido, foi desembalado, foi feita a inspeção, enviado para o estoque, aí por diante, certo? Aqui, nesse tipo de linha, eu estou vendo o documento gerado com essa ação, com essa atividade, com essa tarefa que foi desenvolvida dentro do armazém. E ela diz respeito ao controle de recebimento, ou controle do estoque, ou controle da expedição, certo? Mas ela também me dá condições, esse tipo de informação, de entrar em contato ou informar fornecedores, olha, recebi sim
o material, ou preciso mais desse material, ou o material não foi entregue e aí por diante. E por fim, essa divisão pontilhada é para a gente entender como isso se organiza dentro da empresa. Por quê? Porque são muitas funções para serem mantidas de forma, como é que eu vou dizer? Como se uma atividade só, um órgão só, uma entidade só as executasse, principalmente em empresas grandes. E um ponto importante aqui também, que nessa figura eu consigo ver também quando eu estou falando de atividades físicas ou atividades burocráticas que dependem de informação. Então, desse lado eu estou falando de atividades físicas, desse lado atividades que dependem de informação. Também posso ver duas outras formas. Aqui eu estou falando, nessa primeira parte, nesse primeiro pontilhado aqui em cima, eu estou falando de atividades que são realizadas na entrada e aqui atividades que são tipicamente de saída, ok? Então, essa figura é muito interessante porque ela esquematiza todo esse rol de informações em uma única visão, ok? Vamos à frente. Categorização das funções de armazenagem. Bem, esse autor, Moura, sugere que as funções de armazenagem podem ser agrupadas de duas formas principais. Basicamente, a gente já começou a ver antes isso. Primeiro, a função de estocar. O que é a função de estocar? De respeito à área de estocagem usada para armazenar produtos e ao método de estocagem empregado. Aqui, efetivamente, eu estou falando de onde eu estou colocando o produto, certo? Como eu estou colocando esse produto lá? De que forma que eu estou armazenando isso? E a função de movimentar. Então, aqui eu tenho o produto em um determinado lugar e aqui eu tenho a função de tirar esse produto de um lugar e movimentá-lo para outro. Aqui eu estou falando de movimentar produtos e aí tem a ver com as funções de recebimento, expedição, movimentação de produtos, ok? Basicamente, a gente pode agrupar todas aquelas funções nesses dois grupos. E a gente pode ver dessa forma. Bom, aqui em cima eu tenho área de armazenagem. A área de armazenagem diz respeito, ou é onde acontecem as funções de estocar. E quanto à questão de armazenagem, ela acontece no recebimento e na expedição dos produtos. Ok? Deu para entender isso? Acho que é bem simples, né? Vamos à frente? Giro de estoque. Aqui começam algumas informações gerenciais sobre o nosso estoque que a gente precisa ter. Então vamos lá. O que é giro de estoque? É a proporção entre o volume de vendas e a quantidade estocada. Se a gente for ver assim, é quantas vezes um determinado estoque foi consumido em uma unidade de tempo. Quantos itens eu usei do meu estoque por dia? Isso é o giro do estoque. Okay? Isso é um exemplo fácil, mas conceitualmente é isso que eu falei aqui para vocês. Bem, o que os autores afirmam também? Que o giro de estoque mede quantas vezes, por unidade de tempo, por hora, por dia, por mês, por ano, o estoque girou ou foi renovado. Ou seja, em outras palavras, eu consumi todo o estoque e repus ele novamente. Então, quantas vezes, vamos supor, por dia, eu repus o meu estoque de lápis? Todo o estoque de lápis foi consumido, certo? E quantas vezes por dia eu reponho isso? Ou quantas vezes por mês eu faço isso? Quantas vezes por semana eu faço isso? Ou seja, tem que ter uma unidade de tempo sempre associada. Então, gente, como é que a gente calcula o giro de estoque? Eu preciso de duas informações. Preciso do valor consumido no período. Qual o valor, qual a quantidade consumida no determinado período? E qual o valor do estoque médio do período? Dividindo um pelo outro, eu tenho o giro de estoque naquele período. Então, o que é muito importante a gente ver aqui, as informações são simples, mas o que é muito importante é o período que eu estou falando aqui do giro de estoque tem que ser o mesmo período das informações que eu usei para calcular.
Então, se aqui é por semana, aqui também tem que ser por semana, aqui também por semana. Se é por dia, os 3 tem que ser por dia. Se é por ano, os 3 tem que ser por ano. E aí por diante. Esse é o ponto mais crítico desse cálculo. O resto são informações simples. A gente vai fazer depois algum exercício quanto a isso para vocês terem uma noção desse tipo de informação. Vamos à frente? Relacionando giro de estoque e função da armazenagem, como é que eu lido com isso? Bom, eu tenho um alto giro de estoque numa função significativa. A função mais significativa, quando eu tenho um alto giro de estoque, é a movimentação. E nesse caso, todas as operações de recebimento e expedição devem ser planejadas cuidadosamente. O que eu tenho que fazer? Bom, se eu tenho um alto giro de estoque, isso quer dizer o que eu estou consumindo todo o meu estoque rapidamente. Então, isso quer dizer que eu vou ter várias operações de consumir o estoque, ou seja, colocar o produto lá no ponto de estocagem e tirar esse produto do ponto de estocagem e para consumo. Então, várias vezes eu vou estar colocando o produto naquele local onde o produto foi planejado para ser estocado. Então, nesse caso, o que eu preciso muito bem é planejar como que vai ser o meu recebimento e expedição para que ele seja o mais rápido possível. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, o ponto mais crítico quando eu tenho alto giro de estoque é expedição e recebimento, que tem que estar bem planejado. Mas quando eu tenho um giro de estoque baixo, bom, aqui o que acontece é que a função mais significativa não é mais a movimentação. Porque aqui eu estou falando de estoque baixo. Estou dizendo que é um tipo de produto que fica muito tempo lá na prateleira até ser consumido completamente. Ele é mais lento o consumo dele. É isso. Então a função mais importante é a estocagem. E o que é mais importante para mim é planejar bem a utilização do espaço físico na área de estocagem. Percebe a diferença? Alto giro de estoque, o foco principal é movimentação. Baixo giro de estoque, o foco principal é estocagem. Ok? Vamos à frente. Bom, vamos pegar aqui alguma informação típica de alguns tipos de armazém e o giro de estoque que acontece nele. Num terminal de frete. Terminal de frete é um local em que você tem vários pedidos para serem transportados e as transportadoras, os transportadores, acessam isso rapidamente. Ou seja, é um ponto onde só tem produtos para serem transportados. De forma geral, nessa situação, eu tenho um giro de estoque entre 50 e 200 vezes, independente, conforme o tipo de unidade de tempo. 50 a 200 vezes por dia, 50 a 200 vezes por mês e aí por diante. Num centro de distribuição, o giro de estoque gira entre 10 e 50 vezes naquela mesma unidade de tempo. Quando eu estou falando de estocagem de produtos acabados, aqui um exemplo fácil para vocês poderia ser dentro de uma concessionária de veículo. Que é um exemplo bem grande, onde você tem itens grandes e pode ser visto facilmente o consumo deles. Então, aqui eu estou falando que nesse tipo de estocagem, nesse tipo de armazém, ou seja, um armazém voltado para a estocagem de produtos acabados, eu tenho um giro de estoque entre 5 e 15 vezes. Um armazém do tipo montado para estocagem sazonal, eu estou falando de 1 a 2 vezes, e estoque de emergência entre até uma vez dentro de uma determinada de tempo, ok? Isso é uma estimativa, tá, gente? Não é nada fechado e varia muito conforme o processo. Vamos fazer um exemplo para a gente calcular giro de estoque? Então, vamos supor esse exemplo aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma empresa, certo? Que tem um estoque inicial, isso aqui é um ponto importante, estoque inicial de 100 mil reais de alguma coisa, certo? De algum produto. E onde as movimentações em reais dos 3 primeiros meses, então, 3 meses de um ano são apresentadas. Aqui está a tabelinha. Como é que isso aqui funciona? Bem, primeiro a gente tem que calcular o estoque médio, certo? Então, para que a gente saiba o estoque médio, o que a gente precisa saber? Bom, nós precisamos saber o seguinte. Aqui, esses dados iniciais aqui. Então, eu tenho 100 mil no primeiro mês, com estoque inicial, 100 mil reais. Eu comprei mais 210 mil reais
desse mesmo produto e eu vendi 240 mil reais disso. Quanto que saiu efetivamente? Bom, o estoque final, 70 mil reais. Como é que faz esse estoque final? É o inicial mais o entradas menos as saídas. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, 210 mais 100, 310, menos 240, 70. E aí por diante. Só que agora, no mês 2, qual vai ser o meu estoque inicial? Meu estoque inicial é o estoque final do mês anterior. Aqui, ó, 70 mil, 70 mil. Naquele mês, o segundo mês, eu vou comprar mais alguma coisa. Então, eu comprei mais 300 mil. E eu vendi mais 260 mil. E o estoque final ficou em 110. Como a gente chegou a 110? 70 mil mais 300 mil, 370, menos 260, 110 mil. E aí a gente repete. O estoque inicial do mês 3 é o estoque final do mês 2. Então, está aqui, ó, 100 mil, 110 mil. No mês 3, eu tive 110 de estoque inicial, mais 190 que eu comprei, menos 280 que eu vendi. Então, o estoque final do mês 3 é 20 mil. Se nós tivéssemos aqui uma informação do quarto mês, o estoque inicial do quarto mês seria 20 mil reais, ok? Se eu for somar tudo que eu vendi, eu vou somar 240, 260, 280, vai dar 780 mil reais, ok? Vamos à frente. Para calcular o estoque médio agora, o que eu preciso? Eu preciso de cada mês, para cada mês, saber qual é o estoque inicial, qual é o estoque final. E eu vou fazer a média aritmética dos dois. Estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Então, lá o estoque inicial do primeiro mês não era 100 mil, e a gente não terminou o primeiro mês com 70 mil, então eu vou somar 100 mil com 70, 170, dividido por 2 dá 85 mil. No mês seguinte, eu faço a mesma coisa. 70 mil, que é o estoque final do mês anterior, mais 110, que foi o estoque final do mês 2, dividido por 2, deu 90 mil. Porque é 70 mais 110, 180 mil, dividido por 2, 90 mil. A mesma coisa acontece mais à frente, então eu tinha 110 mil como estoque final do mês 2, isso passa a ser o estoque inicial do mês 3. Ok? Então, no mês 3 eu terminei com 20 mil unidades, 20 mil reais, desculpa. Então, eu tenho 110 mil mais 20 mil, 130 mil, dividido por 2, 65 mil. Se eu somar todo esse estoque médio, eu tenho 240 mil reais, certo? Então, como é que eu vou calcular o estoque médio? Eu vou fazer dessa forma aqui. O estoque médio do mês 1, mais o estoque médio do mês 2, mais o estoque médio do mês 3, e dividir por 3, certo? Ou seja, eu estou calculando a média de novo, a média dessas médias aqui. Cada valor desse aqui não é a média? 85 mil não é a média do mês 1, esse é a média do mês 2, esse é a média do mês 3. Então, o que eu preciso agora? Calcular a média dos 3 meses. Para calcular a média, o que a gente faz? Soma 85 mais 90 mais 65, que dá, como está aqui embaixo, ó, 240 mil. Trago ele para cá. Quantos meses eu estou calculando a média? 3. Então, dividido por 3, e o meu estoque médio vai ser de 80 mil reais. Deu para entender? Simples, né? Então, como eu já tenho as informações do valor total de saídas e também tenho agora o valor do estoque médio, eu posso aplicar a equação 3.1, que eu mostrei lá no começo para vocês, que é a divisão do valor total de saídas pelo valor do estoque médio. Dividindo os dois, eu obtenho 9,75 vezes o valor do giro de estoque daquele exemplo que nós tivemos, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que dentro daquela unidade de tempo, que a gente não disse qual era, vamos supor mês, tá? Vamos supor que seja um mês. Quer dizer que por mês eu vou ter 9,75 vezes aquele estoque sendo consumido. Bem, mas o giro de estoque não é a única informação que a gente precisa para gerir bem os produtos que estão armazenados.
Vamos ver mais uma? Um outro indicador importante a ser medido, que diz respeito à armazenagem, é o giro de estoque. Diz respeito ao giro de estoque, é a cobertura de estoques. O que é isso? É o número de unidades de tempo, ou seja, quanto tempo que o estoque médio poderá cobrir a demanda média. Com o estoque médio que você tem dentro do seu armazém, quanto tempo esse estoque médio vai conseguir atender a demanda média? Essa é a pergunta que esse indicador responde. Então, a equação 3.2 mostra para a gente que esse número de cobertura em dias é o número de dias do período em estudo dividido pelo giro de estoque. Bom, então como é que a gente calcula isso? Vamos pegar aquele nosso exemplo anterior. Nosso exemplo anterior, para calcular esse número de dias, o que eu preciso? Quanto tempo eu tinha lá naquela amostra? Não eram 3 meses? Bom, então 3 meses, considerando que cada mês tem 30 dias, o número de dias a serem cobertos é 90 dias. Então essa primeira parte aqui é igual a 90. E qual foi o giro de estoque que a gente calculou antes? 9,75 vezes. Então, se eu dividir 90 dias, 90 por 9,75, eu tenho 9,23. Isso quer dizer o quê? 9,23 dias que o meu estoque médio vai cobrir a demanda média. Essa informação sempre é importante para a gestão do estoque dentro do armazém. Normalização e qualidade da armazenagem. O que é importante quanto a isso? Esse autor, Moura, destaca que é muito importante para qualquer empresa que ela tenha condições de fornecer um serviço de alto desempenho, com confiabilidade e consistência. Confiabilidade é eu consigo garantir para o meu cliente que aquele serviço vai sempre ocorrer e consistente ocorrer sempre da mesma forma. Isso é muito importante, acho que vocês devem estar vendo também alguma coisa semelhante em qualidade na logística. No entanto, além de oferecer um serviço com valor agregado, ou seja, um serviço que seja significativo para o cliente, livre de erros, ou seja, com qualidade aceitável, uma qualidade dentro do nível especificado, e com ciclo rápido por período de tempo, ou seja, que seja o mais rápido possível, ou seja, com qualidade, rápido e com valor agregado, o desafio é manter a consistência. Fazer isso às vezes é muito mais fácil do que fazer isso frequentemente ou consistentemente, de forma que o meu cliente confie naquilo que eu estou oferecendo. Alguns indicadores que a gente utiliza quanto a esse tipo de processo. Rotatividade de funcionários, turnover, isso eu já deve ter ouvido falar. Acuracidade da expedição, isso aqui diz respeito a quanto por cento da expedição está sendo feita adequadamente para o endereço correto ou da forma correta. O índice de satisfação do atendimento de pedidos, aqui esse índice ele mede o quanto que os pedidos estão sendo atendidos dentro daquilo que foi solicitado, e isso está satisfazendo ao meu cliente. A redução de avaria nos produtos, isso também, ou seja, um índice que avalia dos produtos que eu tenho dentro do armazém, qual é a quantidade deles que está avariado, ou está sendo avariado por conta da armazenagem. O desempenho do meu fornecedor, se ele está conseguindo atender dentro do prazo, dentro do índice de qualidade, dentro das condições que eu defini com ele contratualmente. A programação, tanto de entrada quanto de saída dos itens, ou seja, se estão chegando e saindo dentro daquilo que foi previsto. O housekeeping, ou seja, a conservação e aparência da instalação. A gente vai falar um pouquinho disso depois. O número de dias sem acidente, redução de reclamação de acidentes. O tempo ocioso dos equipamentos, isso é muito importante, ou seja, quanto menor o tempo ocioso, quanto maior a ocupação dos equipamentos, menor o custo que eu tenho envolvido com esses equipamentos. E, por fim, o cumprimento das regulamentações governamentais. Quando a gente está falando de armazenagem, existem produtos que são altamente regulamentados, em que o governo define regras muito específicas para eles. Produtos como medicamentos, como perecíveis, como
Produtos que dizem respeito à saúde, de forma geral, eles são altamente regulamentados. Vamos em frente? Bom, esse outro autor, Castiglione, afirma que é necessário que sejam feitos ajustes conforme as recomendações tributárias e contábeis quando existirem diferenças entre inventário físico e o registro de controle. Opa, o que é isso aqui? Aqui a gente coloca um outro ponto importante dentro da nossa avaliação. O que é inventário físico? Inventário físico é a contagem física dos produtos que existem dentro, ou dos itens que existem dentro do armazém. E o registro de controle é o que efetivamente está cadastrado no sistema. Como assim? Eu deveria ter, pelo meu registro de controle, disponível no estoque 50 lápis de um determinado tipo. Efetivamente, quando eu vou contar esse inventário, eu tenho 50 lápis? Essa é a pergunta. Qual é o ideal? O ideal é que tanto o inventário físico quanto os registros estejam batendo. Só que nem sempre isso acontece. Aí entra a questão da qualidade. E isso tem efeitos tributários e contábeis, essas diferenças, entende? Inventário físico, que é o que eu mencionei antes, vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem, ele apresenta os seguintes objetivos. Primeiro, verificar se as quantidades correspondentes correspondem aos controles de estoque, que eu acabei de falar. Se o que está fisicamente dentro do armazém bate com o registro que foi feito dessas quantidades. Reduzir as perdas pelo maior controle dos produtos. Também, atualizar os bancos de dados para possibilitar compra e venda corretamente. Isso aqui é muito importante. Você tem que ter segurança de o que efetivamente está registrado nos controles do seu estoque batem com o físico, inclusive ou principalmente também, para você ter acurácia na hora de comprar. Ah, eu deveria ter 50 unidades de lápis fisicamente lá no meu estoque. Então, o meu próximo pedido de compra vai considerar o quê? Essas 50 unidades que estão disponíveis. Mas e se essas 50 unidades não estiverem efetivamente no estoque? Eu vou contar isso fisicamente e tem lá 40 ou tem 60? Bem, se tiver 40, eu posso comprar a menos na hora de adquirir, de renovar o estoque desse produto. E se tiver 60 unidades de lápis, eu vou comprar a mais, porque efetivamente no meu registro tem 50 e de verdade, fisicamente, tem 40, ou 60, desculpa. A mesma coisa acontece na hora de vender. O risco aqui em vender é você ter um registro de que tem uma determinada quantidade e fisicamente essa quantidade não existe. Esse é o risco maior, ok? A gente também precisa considerar que o inventário físico ajuda no processo de garantir a integridade da informação e encontrar algum erro, porque pode ser que você esteja registrando informação de forma errônea. Também permite que a gente possa otimizar os níveis de estoque para adequar. Bom, talvez 50 unidades de lápis esteja fora do que efetivamente deveria ser o mais correto, considerando o consumo que eu tenho e o tempo que eu posso comprar. E por fim, acelerar o processo de tomada de decisão. Tomada de decisão quanto a quê? Quanto a renovação de estoque, quanto a vendas, quanto a promoções, quanto a própria armazenagem, a forma física de armazenar dentro do depósito também. Esse é um ponto importante. Bem, vamos à frente? Um outro ponto importante quanto o inventário físico é que, de forma geral, ele pode ser realizado de duas formas. Uma, ou periodicamente, ou de forma rotativa. Qual a diferença entre os dois? Bom, de forma periódica eu vejo todo o meu estoque a cada 3 meses. A cada 3 meses eu paro e confiro tudo. Ou, anualmente, eu paro e confiro todas as quantidades. E aí por diante. Ou de forma rotativa. Como assim rotativa? A cada mês ou a cada 3 meses eu pego uma área do estoque, uma área do meu depósito, do meu armazém, e vou fazer a contagem física disso. Essas são as duas formas que normalmente acontecem. Bem, como eu falei, considerando o inventário físico, nesse caso a gente aplica a contagem a todos os itens de uma vez só. De forma geral, isso é feito ao final do ano fiscal e você para contar todo o estoque.
do que você tem dentro do armazém, ou dentro da empresa, ou do centro de distribuição, seja onde for. E de modo rotativo, eu defino como meta contar todos os itens do estoque dentro de um ano. Mas eu não conto todos de uma vez só. Eu defino os itens e programo periodicamente para contá-los durante esse período. É isso que acontece. Ok? Vamos à frente? Bem, também existem indicadores para medir o quanto essa contagem está correta, o quanto a minha informação está batendo com a contagem física, certo? E esses indicadores estão ligados à acurácia. De forma geral, o que ela mede é a quantidade de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor. Então, na verdade, eu tenho dois indicadores. Um indicador relativo à quantidade e um indicador relativo a valores, certo? Como é que eles são medidos? Quanto à quantidade, eu utilizo o número de itens recebidos corretos e divido isso pelo número total de itens. E no caso de valores, eu vejo o valor total dos itens corretos e divido isso pelo valor total dos itens. Aqui eu estou falando do valor do item no estoque, tá certo? Quanto à acurácia ainda, Moura destaca que algumas informações divergentes sobre a quantidade de produtos estocados pode prejudicar o nível de serviço do atendimento aos pedidos dos clientes. Isso é o que a gente acabou de mencionar antes. Mas quais são as consequências disso? Excesso de inventário, eu tenho mais do que eu deveria ter. Excesso de estoque de segurança, eu mantive como estoque de segurança um valor superior ao que precisava para aquele mesmo período, porque eu calculei errado o consumo. Desculpa. Vendas perdidas ou pedidos devolvidos, o que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que eu perdi a venda porque eu não tinha estoque e eu tive um pedido que eu devolvi porque eu não tinha o item no estoque. Baixa produtividade da mão de obra, excesso de urgências. O que ele quer dizer com urgência? Eu preciso atender um pedido rapidamente, com urgência. E o que eu tenho que fazer? Comprar com urgência. As compras urgentes geralmente são compras muito mais caras do que as compras programadas. Excesso de custo de frete, alta obsolescência. Aqui no caso eu estou dizendo, eu tenho muito item parado que já está fora da validade, ou ele não serve mais, ou ele está estragado. E programas de planejamento não cumpridos, claro, por conta do seu erro da acurácia de inventário. Housekeeping. Isso diz respeito à limpeza e arrumação do depósito. Isso é muito importante, né? E existem algumas atividades, cuidados que a gente tem que tomar quanto a isso. Aqui eu listei apenas alguns, existem vários outros. Mas vamos lá para esses. Bom, o material não deve permanecer no chão e nem nos corredores. Caixa de papelão, pallets vazios, ferramentas, tem que ser guardadas de forma asseada, ou seja, limpas. O armazém deve estar limpo e as pilhas de materiais alinhadas de forma adequada. Os operadores devem ser treinados, certificados e recertificados. Bem, treinar e ser certificado é uma coisa que, de forma geral, esse cuidado acontece. Onde é que a falha normalmente acontece? Em recertificação. Isso quer dizer o quê? A certificação que você tinha está desatualizada, então você precisa certificar-se novamente, que significa recertificar. O equipamento deve estar em ordem para o trabalho, a iluminação e outras condições ambientais devem estar apropriadas para o trabalho, e aí por diante. Então são cuidados com a arrumação e a limpeza do armazém. O que mais que a gente pode dizer? O acesso de pessoal às áreas de alto tráfego deve estar limitado, ou seja, aonde tem circulação de empilhadeira e de outros veículos que têm uma movimentação, um tráfego grande, tem que limitar a circulação para não ocorrer acidentes. O material tem que estar estocado adequadamente, os operadores não podem ficar em pé ou subir em caixa de produtos, e aí por diante. Os produtos devem ser manipulados com cuidado para evitar danos. Os equipamentos mecanizados, empilhadeira, varredeira automática, guindaste, devem ser utilizados cuidadosamente a fim de não danificar os produtos. Ou seja, bem, um outro ponto importante é a questão de boas práticas. Boas práticas quanto a quê? Boas práticas para evitar contaminação, infestação dentro de um armazém ou de um depósito. E aí isso envolve questões como
utilizar lata de lixo ou tambores, autorizar o consumo de alimentos apenas em áreas específicas, proibir que seja o fumo dentro do depósito, proibir que se fique em pé ou se incline nas pilhas de produtos, isso é muito importante, volta e meia acontece acidente dessa forma, manipular cuidadosamente os produtos e usar adequadamente os equipamentos mecanizados e também os equipamentos de proteção individual. A ideia é evitar que você tenha acidentes ou contaminações ou infestações dentro do depósito. A segurança na armazenagem também é um ponto importante a ser considerado. Tão importante que o Ministério do Trabalho tem uma norma regulamentadora, a NR11, que trata especificamente de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Qual é a ideia dessa NR? É manter padrões, definir padrões, para que seja possível oferecer a garantia necessária de resistência, segurança e conservação em perfeitas condições dos equipamentos e do centro de distribuição, ou do armazém, ou também do depósito, para evitar acidentes de trabalho. Esse é o objetivo da CNR. Ela tem várias recomendações, eu não vou listar elas aqui, mas vocês podem acessar no site do Ministério do Trabalho, a CNR. Vamos à frente? Vamos falar aqui então de algumas regras da NR11 quanto à segurança em instalações. Uma delas é observar a capacidade de carga, ou seja, quilograma por metro quadrado, dos pisos das áreas de estocagem. Isso é muito importante para evitar que surjam fendas, fissuras, buracos e que ou venham a causar danos na hora de circulação para os equipamentos ou até ocorrer acidentes de trabalho. Não obstruir o acesso às áreas de circulação, portas de comunicação, rampas e plataformas. Desobstruir áreas fronteiriças a locais como pontos de contato elétrico, extintores de incêndio. Isso é muito importante, a questão de extintores de incêndio, ou seja, é necessário deixar uma área livre em torno dos extintores de incêndio para que eles tenham, o acesso seja facilitado e a operação deles seja garantida em caso de necessidade. E o mesmo acontece com equipamentos de segurança. Reforçar externamente as caixas engradadas de madeira por meio de cinta e aí por diante. Inspecionar periodicamente as áreas de estocagem para ver se existem detritos ou agentes que possam causar perigo de incêndio. Geralmente isso acontece quando você tem algum vazamento de algum produto por conta do manuseio errado. Estocar materiais de fácil combustão no fundo das instalações e de forma que permita isolar rapidamente em caso de incêndio. Isso é um ponto muito importante, que nem sempre acontece, mas é muito importante, principalmente na hora de planejar como os produtos serão estocados dentro do armazém. Identificar corretamente os locais, equipamentos e instalações existentes em áreas de estocagem e utilizar aviso de segurança da forma adequada. Mas aqui tem várias outras recomendações dessa NR quanto à questão de segurança na armazenagem, mas eu não vou citar todas elas aqui não, eu vou deixar para que algumas apenas e para que vocês procurem outras pesquisando no Ministério do Trabalho, ok? A bibliografia que a gente utilizou foi essa e a gente fica por aqui por hoje. Até a próxima aula.